大家好. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, muita gente que até não estuda mandarim sabe que a escrita chinesa, a escrita do mandarim é diferente da nossa, ou seja, não utilizam um alfabeto como o nosso, o alfabeto latino. Eles utilizam, na verdade, o que é chamado de Hanzi, os caracteres chineses. O que pouca gente que fora do círculo dos estudantes de mandarim, gente que não estuda mandarim, o que pouca gente sabe é que há um alfabeto chinês. Então existe sim um alfabeto chinês, o nome dele é Pinyin. E esse Pinyin literalmente significa pronunciar o som, ou até mesmo falar o som, né, colocar o som. Ele é um alfabeto, como qualquer outro, ele é um sistema alfabético que tem ali suas peculiaridades, ele tem os acentos especiais que representam os tons, eles têm umas letras que nós não temos e nós temos letras que eles não têm, por exemplo, o V não existe no Pinyin, mas, assim, de um modo geral, qual é a funcionalidade, já que nós temos a escrita que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, para que serve esse Pinyin? Bom, o Pinyin ele é utilizado para fazer a romanização, né, da escrita chinesa, ou seja, transformá-la numa coisa não alfabética em uma coisa alfabética, no caso, para o alfabeto latino, que é o que nós utilizamos. E para que isso? Já que, né, existe esse sistema de escrita, o sistema tradicional, o Pinyin ele é uma escrita auxiliar. Ele serve, ele é utilizado para o processo de alfabetização. Então, não só os estudantes estrangeiros, mas até mesmo os próprios chineses, quando começam a se alfabetizar, eles aprendem através do Pinyin. Por que isso? Porque o caractere, num primeiro momento, pelo menos, ele não nos dá muitas pistas de como pronunciá-lo. Então, ele tem uma correspondência em Pinyin, certo? E, a partir daí, o aluno é capaz de memorizar o som e o tom daquele caractere. E aí, a princípio, ele não vai precisar mais do Pinyin para aquele caractere. O fato é que a gente nunca abandona o Pinyin, porque sempre que a gente aprende um caractere novo, a gente olha pelo menos uma vez o Pinyin para saber como que a gente vai dizer aquilo. E aí depois não. O ideal é que depois você possa utilizar apenas caracteres. Alguns alunos me perguntam assim, poxa, será a escrita chinesa é tão complicada, né? Os caracteres e tal. Não teria como a gente utilizar o Pinyin? E aí o que eu digo é o seguinte, por mais que seja tentador e seja muito mais fácil utilizar um alfabeto, pelas peculiaridades do mandarim, que eu pretendo até explicar em outros vídeos, falar mais profundamente sobre isso, o sistema de escrita que melhor reflete as qualidades, as características do mandarim é o Hanzi. Então o Pinyin realmente é um auxiliar. Ele, num primeiro momento, ajuda a gente, mas a gente não pode ir tão a fundo com ele, porque ele acaba criando mais problemas do que soluções. Eu digo até na perspectiva de ter muita ambiguidade, que aí depois é um outro assunto que eu quero tratar. Então é isso, pessoal. Então saibam que sim, existe uma escrita, um alfabeto chinês, mas até certo ponto. O que a gente realmente tem que aprender e o que eu me planejo, me proponho a ensinar é propriamente o Hanzi, a escrita chinesa. Ok? Então, tchau para vocês. 再见!